fervente no meu espírito. É o que eu pretendo. Porque o Espírito Santo em mim, eu estou falando da minha experiência, me faz ferver. E nem sempre a maneira como eu prego reflete o que eu sinto por dentro. Nem sempre. Mas eu espero que o Espírito Santo traduza para você, impactando você, não com a minha energia, mas com a energia do Espírito. Eu espero essa noite ser como Pedro e João subindo para orar. Quando olha e vê um coxo pedindo esmola, ele diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho? O que é mais importante do que prata e ouro? É o que Pedro e João diz que tinham. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o sujeito andou. Então eu espero que este mesmo Jesus impacte a sua vida de alguma maneira. Se você se sente paralisado, que a sua vida ande. Se você se sente coxo, que sua vida se levante. Se você não enxerga, que você passe a ver. Se você não ouve, que você passe a ouvir. Se você se sente perdido, que você se sinta achado, com destino, com caminho. Eu espero que o Espírito Santo traduza isso em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. É um texto lindo, poderoso. Hebreus, o livro, a carta que ninguém sabe quem escreveu. Você sabe que por mais de 1000 anos, quem pregava Hebreus dizia que era, as pessoas, na época, por 1000 anos, as pessoas quando iam pregar Hebreus, elas falavam: vamos abrir em Hebreus a carta do apóstolo Paulo. Mas depois de 1000 anos, as pessoas começaram a falar: não, ninguém sabe quem escreveu a carta de Hebreus. Por exemplo, todas as cartas de Paulo, ele já se identifica no início. Todas as cartas de Paulo, ele chama-se de apóstolo. Ele se identifica. Hebreus não tem identificação. Mas os escritos dão sinais. E alguns dizem que de fato foi Paulo, que é o primeiro candidato a ter escrito Hebreus. Eu não acho. Outros dizem que foi Barnabé. Lembra de Barnabé? Rapaz, Barnabé nem apóstolo era, mas é um sério candidato a ter escrito a carta de Hebreus. Um outro candidato é Apolo. Outros dizem que era Apolo. Já ouviu falar de Apolo? Não. Paulo encontrou esse tal de Apolo, e Lucas, escrevendo sobre o tal do Apolo, ele viajava às igrejas pregando Jesus, era um judeu convertido, e falando sobre esse tal Apolo, só tem essa citação em Atos dos Apóstolos sobre Apolo. Diz que ele era fervente do Espírito. O cara ardia quando pregava a palavra. Não sei que tipo de ardor, porque a gente confunde, né? A gente acha que um sujeito ardente é aquele que grita, pula, faz estripulia e tal. E não é. É um ardor do Espírito, é diferente de um ardor externo, humano. Muito diferente. Ardor não tem nada a ver com estripulia humana. A dor do Espírito, estou falando, né? Tem a ver com a devoção de quem prega. Tem a ver com a paixão de quem prega por Jesus. Tem a ver com a verdade interna, com a realidade dentro do espírito de quem prega. Você não sabe, mas às vezes você me ouve aqui, sem saber porquê, você sente impactos. Esses impactos que você sente quando eu prego, não tem a ver comigo, tem a ver com a minha devoção a Jesus. Aquilo que eu prego parece contundente, parece verdade, parece real, parece simples, porque é o Espírito Santo, tem a ver com a minha devoção pessoal a Jesus, e você não sabe disso. Mas enfim, vamos à carta de Hebreus, que ninguém sabe quem é que escreveu, e isso não importa, ela trata do mesmo Cristo de todo o Novo Testamento. Capítulo de número 10, versículo de número 19.
E vamos ler o texto e vamos trabalhar esse tema rosado aí. O segredo dos vencedores da Bíblia. A gente gosta dessa ideia de saber o segredo dos vencedores. Só que para nós na igreja, a gente não vai falar dos vencedores financeiros, investidores deste mundo, os que comem em belos restaurantes, os que dirigem carrões. Não é desses vencedores que a gente está falando. Esses aí talvez nem sejam vencedores de verdade. Não confunda sucesso material com vencedores aos olhos de Deus. Não confunda beleza externa com vencedores no espírito. Não confunda estética com ética do Espírito Santo. Não confunda. Não confunda essas coisas. Bom, Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25 diz assim, é um texto curto, mas poderoso, lindo. Diz assim: sendo assim, eu não posso nem continuar, eu preciso explicar por que começa dizendo sendo assim. Começa sendo assim o quê? O fato é que nos versos anteriores a esse que a gente vai ler, o escritor de Hebreus, movido pelo Espírito Santo, ele já havia falado sobre o sacrifício de Jesus Cristo ser definitivo. Diga comigo, o sacrifício de Jesus é definitivo. O que significa isso? Significa que não se pode acrescentar mais nada. E por que ele, nos versos anteriores a esse verso 19, que ele começa dizendo, sendo assim, por que ele fala sobre o sacrifício de Jesus ser definitivo? Por quê? Porque haviam alguns na igreja para onde essa carta foi enviada, que eles queriam acrescentar coisas, eles queriam acrescentar práticas, junto com a fé em Jesus. Ou seja, era desenvolver uma ideia de que Jesus não é suficiente, eu preciso fazer alguma coisa a mais para merecer a atenção de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa a mais para captar a bênção de Deus, para merecer a bênção de Deus. Não é possível que só o sacrifício de Jesus seja suficiente. Eu preciso andar de joelho daqui até a cidade Y. Eu preciso carregar algo pesado no meu ombro, até machucar, para me tornar um merecedor da atenção de Deus. Eu preciso fazer um mantra, uma oração, uma reza, X, Y, Z, para que eu possa ser perdoado, para que eu possa atrair a atenção de Deus, para que Deus possa me agraciar, me abençoar. É a mesma ideia, só que com coisas diferentes. Lá naquela época de Hebreus, as pessoas estavam querendo incluir práticas da ideia judaica do Velho Testamento junto com a fé em Jesus, porque era como se dissesse ou pensasse, Jesus não basta. Não é possível que a bênção de Deus seja tão gratuita assim. Eu não preciso fazer nada. Você de verdade acha que a graça foi de graça? Jesus nos salva pela graça. Mas deixa eu advertir você no espírito, a graça de Cristo nunca foi de graça. Alguém teve que pagar um alto preço para que você e eu não tivéssemos que fazer nada.
E quem pagou um alto preço foi Jesus na cruz. Para que você não tenha que andar de joelho até a cidade nenhuma, para que você não tenha que pagar promessas, para que você não tenha que se sacrificar, para que você não tenha que subir escadarias de joelho, para que você não tenha que carregar coisas pesadas no seu ombro até sangrar, para que você não tenha que se autoflagelar, machucar a si mesma, a si mesmo, para receber a bênção, a atenção, a graça de Deus, para que você não tivesse que fazer mais nada. Jesus fez tudo na cruz. E o autor de Hebreus, quando ele começa o capítulo 10, verso 19, dizendo, sendo assim, ele está querendo fechar essa ideia, ele está querendo partir para um outro assunto, mas ele diz assim, olha, porque o sacrifício de Jesus é perfeito e você não precisa agregar mais nada. Você não precisa incluir mais nada. Deus te ama e a maior prova do amor de Deus é Cristo na cruz. E mais nada é necessário. Você não precisa ser melhor em nada para atrair Deus, para que Deus te dê espaço no céu. Não sou eu que faço nada para merecer e atrair Deus, nem nada de Deus para a minha vida. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Sendo assim, por causa disso, e aí ele vai dizer algo maravilhoso, que é o tema de hoje. Segredo dos vencedores da Bíblia. Está aqui, nesse curto texto de 19 a 25. Você não precisa fazer mais nada. Não carregue mais a sua culpa, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito para purificar a sua consciência dos seus pecados do passado. Se você confiar em Jesus, você vai sentir alívio da culpa que você sente dos seus pecados. Se você não confiar em Cristo, você vai sentir o peso da culpa dos seus pecados todo santo dia. E não há nada que você possa fazer para aliviar a culpa dos seus pecados por você mesma, por você mesmo. O único jeito de ficar em paz é você confiar na cruz e no sangue de Jesus Cristo para perdoar seus pecados. E aí você vai ter paz para sempre. O sacrifício de Cristo, deixa eu ouvir, é definitivo. E aí então agora, dito isso, você está preparada, você está preparado para ouvir o que ele vai falar sobre o segredo dos vencedores da Bíblia. Não tem como eu e você sermos vencedores do ponto de vista da Bíblia, se primeiro a gente não confiar que Jesus é o sacrifício definitivo. Não tem como você experimentar a vitória do calibre da Bíblia, do ponto de vista da Bíblia, de Deus, se você primeiro não entregar os seus pecados na mão de Jesus e receber dele o perdão definitivo. Quem não recebe o perdão definitivo de Jesus, jamais vai experimentar o segredo dos vencedores da Bíblia. Então que Deus ilumine os nossos corações nessa noite, para que a gente possa ser mais um na lista dos vencedores da Bíblia. Você sabe que a Bíblia continua sendo escrita? A Bíblia continua sendo escrita pela sua história de vitória em Cristo, pela minha história de vitória em Cristo. A Bíblia continua sendo escrita pela sua história de vitória em Cristo. Vamos ao texto. Hebreus 10, 19 diz, sendo assim, irmãos, agora você entendeu por que ele está falando sendo assim. Tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? No Velho Testamento você tinha uma sala que era dividida em duas partes. É uma sala dividida em duas, como se fosse aqui, ó. Aqui é uma sala e aqui atrás tem outra sala. Aqui é o santo
Passou essa cortina aqui, atrás é o Santo dos Santos. Aqui os sacerdotes podiam entrar. As pessoas ficavam lá fora e o sacerdote entrava aqui. Mas lá no Santo do Santo era colocada a arca de Deus, a arca da aliança. Sabe o filme Caçadores da Arca Perdida? É essa arca de Moisés, que a vara de Arão foi colocada lá dentro, que o texto bíblico foi colocado lá dentro, que ninguém sabe onde está, que os alemães perseguiram, ninguém sabe onde está. E também pouco importa, a arca da aliança de Deus hoje pouco importa, porque a arca de aliança de Deus está dentro dos nossos corações pelo Senhor Jesus Cristo, que habita em nós, conforme você vai ver aqui. Mas ali atrás seria o Santo do Santo, onde está supostamente onde era a habitação de Deus. Só que tudo isso é uma figura, tudo isso é uma sombra da verdade sobre Jesus. E ele está dizendo, sendo assim, irmãos, tenha plena confiança para entrar no Santo do Santo, no lugar onde Deus está, mediante o sangue de Jesus. Naquela época do Velho Testamento, as pessoas, os sacerdotes só podiam entrar lá dentro no Santo do Santo uma vez por ano. Não era a hora que ele quisesse. Uma vez por ano, se entrasse lá antes, ele morria. Mas ele podia entrar lá atrás uma vez por ano para pedir perdão pelo pecado dele mesmo e do povo. E ele sacrificava animais, e o sangue dos animais era derramado sobre as pessoas para perdão dos pecados. Só que não perdoava, porque a consciência das pessoas continuava culpada. Por isso que o sacrifício de Jesus é perfeito, porque Jesus não é um sangue de um animal. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Porque o sangue de Jesus na cruz é muito mais poderoso do que o sangue de animais que foi oferecido para perdão de pecados no passado. E lá atrás é o lugar da habitação de Deus, o Santo do Santo. É uma tipificação do céu, porque Deus habita no céu, tem uma cortina, e lá atrás está a presença de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, você e eu podemos chegar na presença de Deus, não mais uma vez por ano, mas todo dia, todo instante, sempre que quisermos, pelo sangue de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! Que coisa poderosa! Podemos entrar a todo instante, para recebermos ajuda, para falarmos com o Pai. O povo de Deus, os judeus não podiam fazer isso, mas eu e você, aqui no Brasilzinho, na Igreja Apex, podemos fechar os olhos e entrarmos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia! Que coisa gloriosa! E ele diz no verso 20, por um novo e vivo caminho que ele descortinou, olha aí, rasgou a cortina, por intermédio do véu, isso é, do seu próprio corpo, o corpo de Cristo, tendo um magnífico sacerdote na casa de Deus. Quem que é o magnífico sacerdote que está na casa de Deus hoje? É Jesus. Não precisamos mais de intermediários XYZ, como os judeus, como os hebreus, tinham lá a família dos sacerdotes, que eram imperfeitos. Não, hoje o nosso sacerdote não é mais um ser humano igual a nós, o nosso sacerdote é o próprio Criador do universo, aquele que faz intermediação entre você e Deus, aquele que te ajuda, é o próprio Criador do céu e da terra. Verso 21, e tendo um magnífico sacerdote na casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus, com coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Que água pura é essa?
É a água que saiu de Jesus depois que saiu sangue. Tipificada no batismo, quando a gente batiza, a gente é tipificado no batismo. É a água que nos lava, é a água do Espírito, é a água da palavra, é a água de Jesus que nos lava. Verso 23, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confiança da nossa esperança, a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos a manifestações de amor fraternal e as boas obras. Verso 25, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Olha o texto, gente. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, movimentemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Jesus está cada vez mais próximo de voltar. Então fica perto da igreja, fica perto dos irmãos. Não perca reuniões por nada. Continua vendo, quarta após quarta, domingo após domingo, quinta após quinta. Se essa é a sua igreja, se essa é a sua família que você escolheu para frequentar, faça parte dela com toda a força. Se você escolheu esta casa para ser sua casa, e você é uma pessoa livre, pode escolher qual casa você quiser, mas já que você escolheu esta casa para ser sua casa, se envolva com ela com força. É o estímulo da palavra. Mas vamos lá. Todos nós admiramos os vencedores da Bíblia, não é verdade? O Hebreus aqui, esse próprio livro, no capítulo 11, faz uma lista de gente vencedora pela fé e por causa da fé. Você vê lá os heróis da fé, está lá listado no capítulo 11. Heróis da fé. Todos nós admiramos. Por exemplo, se eu perguntasse para você, qual é o seu herói da fé, da Bíblia predileto? Alguns vão dizer Moisés, outros vão dizer Elias. Por exemplo, Davi, o seu é Davi? O seu herói predileto é Davi. Tudo bem eleger um herói predileto. Davi, o seu, Ju? Paulo, gosta muito de Paulo. Quem mais? José, quem falou José? Quem mais? Jó, sofreu, hein? Você sofreu também, né? Quem mais? Quem é seu autor, seu herói predileto? Fala aí, deixa eu ver, Cecília. Maria, que Maria? A mãe de Jesus, a Madalena, a mãe de Jesus, Maria, sua heroína da fé. Ok, quem mais? Arlete. Ezequiel, profeta. Daniel, Liduína. Quem mais? Lá atrás, Larissa e marido. Tem aí um herói predileto? Davi, está junto aqui com ela. Quem? José? Qual José? Lá do Egito? Príncipe do Egito. E o seu? Elias. Olha aí. Tem um predileto, não sei. Davi também. Davi está em alta, hein? Estevão, apedrejado até a morte, mas era um sujeito power. Um dos meus prediletos era João. Eu tenho vários, né? João, Filipe, um evangelista poderoso. Enfim, Wilson, tem um predileto? Pedro, ora para lá, ora para cá, mas firme com Jesus, é isso aí. Tá vendo? Todos nós temos heróis, a gente admira gente. E por que a gente admira essas pessoas? Porque elas venceram lutas terríveis. Porque elas superaram obstáculos difíceis. Ficaram firmes quando muitos desistiriam. Davi, que é o prediletinho aqui da noite, poxa vida, foi perseguido, quase mataram ele várias vezes. O Saul queria trucidar Davi, porque Davi ia ser rei no lugar dele. Vou acabar com esse sujeito que vai tomar meu trono. Então, rapaz, Davi enfrentou leões antes de ser ungido rei, matou urso, matou leão com um estilinguezinho, uma funda. Era um adorador de Deus, né? Um sujeito que venceu tanta coisa.
Davi, segundo consta a história, já foi um vencedor pelo próprio nascimento, porque Davi era filho de, segundo consta a história, de um adultério. Não era um sujeito nascido numa relação normal, pelo menos segundo a história. Por isso que ele escreveu: em pecado me concebeu minha mãe. Também tem a ver com isso. Mas enfim, todos os heróis da Bíblia, os homens e mulheres que vocês citaram aqui, por que você admira? Porque eles são vencedores de situações difíceis. O autor de Hebreus mostra que o segredo de cada uma das pessoas, desses vencedores, não era o poder humano. Davi não foi vitorioso, nem rei, etc., porque ele contou com a sua própria inteligência. Não era o poder humano que tornou Ezequiel um profeta memorável, marcante. José não se tornou rei, ou melhor, governador do Egito, por poder próprio, por capacidade própria. Não foi influenciável, mas exato, e tantas coisas mais positivas que foi por graça de Deus na vida dele. O poder desses heróis não era humano. Eu tenho dificuldades quando a gente lê livros e o foco é o sujeito. A Bíblia não trata assim os seus heróis. A Bíblia deixa claro que o poder desses homens e mulheres era Deus por detrás. Eles tinham uma confiança inabalável em Deus. A certeza da fé em Deus, sustentada pelo Espírito Santo, era um dos segredos desses homens e mulheres. Nesse texto de Hebreus que você está lendo comigo nessa noite, tem 3 convites. Esse texto que você está lendo comigo agora, de Hebreus 10, 19 e 25, tem 3 convites muito práticos para você e eu vivermos como os vencedores da Bíblia. Quer ser uma vencedora como apresenta as pessoas que você vê na Bíblia? Siga os passos deles. Se eu quero ser um vencedor segundo os heróis que eu vejo na Bíblia, eu preciso seguir os passos deles. Todos que seguem os passos dos heróis da Bíblia vão também obter as mesmas vitórias que os heróis da Bíblia obtiveram. Se você quer as mesmas vitórias de Deus na sua vida, siga os passos dos vencedores da Bíblia. E aqui nesse texto de Hebreus tem 3 convites. Primeiro convite para quem deseja ser uma vencedora, um vencedor nos padrões do Espírito, nos padrões de Deus. Primeiro, lembre-se que você, e esse é o primeiro, lembre-se que você tem acesso confiante em Deus. Os vencedores da Bíblia, eles tinham acesso confiante a Deus. O versículo 19 e 21 diz: sendo assim, meus irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descobriu, descortinou por intermédio do véu, isto é, pelo seu próprio corpo. Mas o convite é para você chegar diante de Deus. Davi, Ezequiel, José, Maria, Madalena, Joana, Esther, Pedro, João, Tiago, Filemão, Paulo, todos, Timóteo, Silas, Lucas, tantos e tantos heróis em toda a Bíblia, eles tinham uma coisa muito forte no coração deles: eu tenho acesso diante de Deus. E Deus diz para você: se você quer ser uma heroína pela fé e da fé, lembre-se que você tem acesso diante de Deus. Tenha isso firme no seu coração, tenha isso forte na sua memória, não duvide disso nunca.
e diante de nada, e diante de ninguém, e de circunstância nenhuma, fraqueje. Lembre-se que tem um caminho aberto para você. Os heróis da Bíblia, os vencedores da Bíblia, eles sabiam que tinham acesso diante de Deus. Temos que ter ousadia para entrar na presença de Deus sempre. Na verdade, eu não gosto muito dessa coisa de entrar na presença. Parece coisa do Velho Testamento. Porque hoje a gente não entra na presença. A gente vive na presença de Deus hoje. E a presença de Deus vive em você 25/7. 24 horas por 7 dias na semana, você vive na presença de Deus e a presença de Deus vive com você. Se você fechar o olho lá no seu trabalho e disser Espírito Santo, você vai sentir e perceber a presença dele. Se você estiver no banheiro, por qualquer motivo, e você fechar os olhos ou de olhos abertos, e você pensar, Senhor Jesus, você vai perceber o Senhor Jesus ali no seu coração. Isso não era assim no Velho Testamento, era essa ideia de entrar na presença. Era de vez em quando que eles podiam entrar. No Novo Testamento a gente não entra mais na presença, a gente vive na presença por causa de Jesus nosso Senhor. O Espírito Santo veio morar na gente, veio habitar na gente. Eu já vou usar um termo que você vai ver que é coisa linda. Já já. Cristo abriu um novo caminho para você. Ninguém mais é intermediário entre você e Deus. Não tem sacerdote entre você e Deus que não seja Jesus. Não é mais um anjo. Não tem anjo para levar as suas questões diante de Deus. Você mesmo fala com Deus, Pai, em nome de Jesus. Sobre qualquer coisa. Sobre qualquer situação. Em qualquer momento. Em qualquer lugar. Você pode falar com o seu Pai, Criador do universo. Não tem situações que você gostaria de falar com aquele amigo que está longe? Não tem situações que você gostaria da ajuda daquela pessoa rica? Não tem situações que você gostaria de alguém intermediando sua solicitação que seja influente, aquele político? Pois eu digo para você que você não precisa daquele amigo rico, você não precisa daquele político influente, você não precisa de ninguém, porque o Criador do universo te deu acesso a qualquer momento ao trono de Deus, nosso Senhor. Os heróis da fé, os vencedores, um convite que eles tinham muito forte, um segredo que eles tinham muito forte é: eu tenho acesso diante de Deus. José sabia que tinha acesso a Deus. Moisés sabia que tinha acesso, Ezequiel sabia que tinha acesso, Paulo sabia que tinha acesso, Davi, leia os Salmos, você vai ver como Davi sabia que tinha acesso diante de Deus. Esses homens e mulheres, eles sabiam, eles não deixavam a dúvida poluir a cabeça, o coração. Não deixe a dúvida poluir seu coração. Não deixe a dificuldade poluir a sua mente, seu coração. Lembre-se, você tem acesso. Seja confiante diante de Deus. Posso ouvir amém? Amém. O Espírito Santo, ele garante isso dentro da nossa alma. Você tem acesso. Se você não tem essa certeza lá dentro de você, vem para Jesus. Talvez Jesus não esteja habitando aí. E Ele pode habitar hoje. Mas se você tem essa certeza lá dentro, não deixa a dúvida poluir as águas do Espírito. Não deixa o pecado poluir as águas do Espírito. Não deixa a mentira poluir as águas do Espírito. Seja confiante, tenha certeza dentro de você, pelo Espírito Santo que te foi dado. Diga comigo, eu tenho acesso.
Ninguém precisa te dar, Jesus deu. É o sangue de Jesus. Agora, não cometa o erro de achar que você tem acesso a Deus porque você é bonitinho. Não cometa o pecado e o engano que você pode achar que você é bom. E porque Deus tem que te ouvir porque você é boa. Você faz as coisas certas. Você tem um bom coração. Não cometa esse engano. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Se você quer chegar a Deus com confiança, chegue a Deus pelo sangue de Jesus. Senhor, se eu estou aqui na Tua presença, eu estou aqui na Tua presença, não é por mérito próprio, não é por bondade própria, eu estou diante de Deus por causa da graça de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Segundo, os vencedores da Bíblia, eles tinham certeza de fé. Essa frase é intrigante e boa. Certeza de fé. O verso 22 e 23 diz: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar a consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Mas o verso 22 diz: portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero, com absoluta certeza de fé. Os vencedores da Bíblia, eles têm certeza de fé. A fé não é só um acreditar em Deus. Acreditar em Deus é para quem não é de Jesus. Acreditar em Deus é para quem não tem Cristo habitando. Qualquer um acredita. Até o ateu acredita em Deus. Deus não chamou a gente para acreditar. Acreditar é um esforço do pensamento positivo. Eu acredito. Você acredita que vai acordar amanhã. Deus não chama a gente para acreditar. Deus chama a gente para ter certeza de fé, para crer. E é diferente por quê, pastor? Porque certeza de fé, eu e você não podemos fabricar. Certeza de fé não é algo que você tem. E se você não tem uma certeza de fé dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, peça a Deus. Deus, em nome de Jesus, a minha fé é muito fragilizada. Eu não tenho essa certeza de fé. Qualquer coisa me derrota. Qualquer coisa me faz explodir. Me tira do sério. Qualquer coisa me faz fraquejar. Qualquer coisa me dá medo. Qualquer coisa me assusta. Qualquer coisa me faz fugir da igreja. Qualquer coisa me afasta da Bíblia. Qualquer coisinha, qualquer dificuldade me tira do centro. Se você vive assim, está faltando certeza de fé. A certeza de fé é algo que o Espírito Santo coloca dentro da gente. É diferente de acreditar. Entende? E às vezes você e eu precisamos orar: Espírito Santo, eu preciso desta certeza de fé dentro de mim, que fica firme mesmo quando as coisas são difíceis. Que fica firme, que continua crendo, que continua orando, que continua na igreja, que continua com os irmãos, mesmo quando as coisas apertam. Ela persevera. É um tipo de fé fiel, é uma certeza inabalável, e isso não vem de nós. É um fruto da graça, é um fruto do Espírito. E você precisa saber disso. Você e eu precisamos saber que a certeza de fé a gente não consegue fabricar. É um fruto do Espírito. Certeza de fé é uma fé fiel, é uma fé que permanece, que persevera.
que mantém-se perto de Jesus, em Cristo, na igreja, com os irmãos, na palavra, na oração. Se você não tem essa certeza de fé, peça a Deus. Busque de Deus, Senhor, eu quero essa certeza de fé crescendo dentro de mim. Eu preciso dela. Os vencedores da Bíblia, eles tinham uma certeza de fé. Eles tinham. Você tem dois personagens, deixa eu contar a história de dois personagens. Primeiro é Zacarias. Os dois personagens estão em Lucas 1. É muito linda essa história, porque em Lucas 1 você vê a história de Zacarias e logo na sequência você vê a história de Maria, mãe de Jesus. Os dois passaram pela mesma situação. Zacarias era um sacerdote. Maria foi a mãe de Jesus, uma jovenzinha adolescente. E o mesmo anjo está presente na história dos dois, Gabriel. Quando chegou a época de Jesus nascer, quem nasceu primeiro foi João Batista. João Batista ia ser o precursor, o preparador do caminho de Cristo. Era primo de Jesus, filho de Isabel, filho de Zacarias. E quando chegou a época de Jesus chegar no mundo, primeiro o anjo foi enviado por Deus na casa de Zacarias. Isabel era mulher de Zacarias. Os dois eram tementes a Deus, obedientes aos mandamentos de Deus. Isabel orava muito tempo porque ela se sentia humilhada. Naquela época, a mulher que não gerava filhos no mundo da época judeu era uma humilhação. A mulher era humilhada, era rejeitada se ela não tivesse filhos. E Isabel não tinha filhos. E ela orava muito pedindo para Deus um filho, há muito tempo. E Zacarias sentia a dor da mulher, e ele era sacerdote, e toda vez que ele tinha que cumprir o sacerdócio dele na casa, lá no templo, ele orava pela mulher dele, Isabel: Senhor, dá um filho para a gente, tira a humilhação da minha mulher, tira a humilhação da minha mulher. Num dia, o anjo Gabriel chegou lá, e disse: salve, e ele estava lá dentro, lá prestando sacerdócio, e disse: salve, Zacarias. E Zacarias ficou espantado, assustado. Ele falou: o que é isso? Ele falou assim: eu sou Gabriel, eu assisto diante do trono de Deus, eu fui enviado para que você e sua mulher Isabel tenham um filho, e você vai pôr o nome dele de João, porque João o Batista será grande diante dos homens, a presença e o nascimento dele vai alegrar o povo, ele vai preparar o caminho do Salvador. E aí Zacarias já era velho, Isabel também era velha, ele fez uma pergunta que demonstrou incredulidade. E ele disse: como? Escuta a pergunta de Zacarias. E essa é a diferença entre Zacarias e Maria. Zacarias falou para o anjo: como eu terei certeza disso? Poxa, se um anjo aparece para você lá no seu trabalho, você está lá obturando a boca do sujeito, você está tratando o dente da Simone, que está com a boca aberta e está lá com a maquininha, de repente o anjo Gabriel desce no seu consultório e fala que você vai ter o que você está almejando faz tempo, e vai te dar tudo que você um dia sonhou ter. Você vai perguntar para ele: como eu terei certeza? Pô, o anjo está aqui. Que certeza mais preciso eu se o anjo veio aqui, entrou aqui sem pedir licença, esse baita anjo iluminado? Que certeza mais eu preciso? Mas Zacarias, com todo respeito, ele deu uma fraquejada, ele não atuou na certeza de fé, ele fraquejou. E tudo bem, os únicos que sofrem quando fraquejam é a gente mesmo. E aí o que aconteceu? O anjo virou para ele e falou assim: olha, Zacarias, seguinte, porque você duvidou da palavra que Deus mandou entregar para você, você vai ficar mudo, você não vai falar até que seu filho nasça. Imagina, 9 meses sem poder falar. Se fosse a mulher dele, ainda bem que foi com Zacarias, porque se fosse com a Isabel, talvez seria mais sofrido. Mas Deus, através do Gabriel, disse: Zacarias, porque você duvidou, você vai ficar mudo. Quais são as punições que você e eu temos sofrido porque a gente vacila?
Quais são as coisas que às vezes estão trancadas na sua vida porque você vacila na sua certeza de fé? Você pode resolver essa coisa da certeza de fé aprendendo a pedir a Deus: Senhor, me dá uma certeza de fé na minha alma. Eu não posso fabricar isso, eu preciso do seu Espírito Santo fazendo brotar em mim uma certeza de fé sobrenatural. Eu fico com pena daquelas pessoas que falam assim: eu sou uma pessoa de fé. Mal sabe ela que ela não é. Porque a fé não pode ser fabricada pela mente humana, somente pela presença do Espírito Santo. Peça a Deus. Peça a Deus. Agora, Maria não. Maria, veja só, Maria adolescente, não era sacerdotisa, não era nada. Era uma adolescente pequenininha. O mesmo anjo, depois de um tempo, apresentou-se para Maria e disse: salve, agraciada. E ela se assustou com aquela saudação, e o mesmo anjo Gabriel, ela olhou para o anjo e falou assim: por que você está aqui? Falou assim: olha, você é uma agraciada. A partir de agora, todas as gerações do mundo te chamarão de bem-aventurada, porque você foi escolhida para carregar o Salvador da humanidade. Você vai conceber e vai ter um filho, e você vai pôr o nome dele de Jesus, igualzinho com Zacarias. Você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele vai ser grande, ele vai salvar a humanidade dos seus pecados, vai libertar o povo dele. Aí Maria faz a mesma pergunta com uma pequena diferença. Zacarias perguntou: como terei certeza? E aqui o autor de Hebreus está dizendo assim: se achegue a Deus com um coração sincero, em absoluta certeza de fé. Aprenda a ter certeza de fé. Zacarias não teve certeza, ele duvidou. Mas Maria não. Maria olhou para o anjo e disse: como isso vai acontecer se eu não tenho relação sexual com homem nenhum? Veja, a pergunta dela não incluiu a palavra certeza. A pergunta de Maria foi parecida com a de Zacarias, só que a de Zacarias disse: como eu terei certeza? A pergunta de Maria não, a pergunta de Maria foi: como isso vai acontecer? Ela só queria uma explicação. Tá certo, mulher gosta de explicação. Marido que quer agradar a sua mulher tem que aprender a explicar as coisas. Explique o quanto você ganha, explica por que você vai fazer as coisas do jeito que você vai fazer, explique por que atrasou, explique por que chegou assim, explique o que você está sentindo. Mulher precisa de explicação. E Maria perguntou para o anjo: como isso vai acontecer? E o anjo, cheio da sabedoria de Deus, o que ele fez? Sabendo que estava falando com uma mulher, ele disse: vou te explicar, Maria, senta aí. Virá sobre ti o poder do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso te encobrirá, por isso que vai nascer no seu ventre, será chamado Santo, Filho de Deus. Tá bom, Maria? Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Agora eu sei, já entendi. É o poder do Altíssimo que vai fazer tudo em mim? Tá bom, cumpra-se em mim segundo a palavra. E está aí Maria sendo homenageada até os dias de hoje. Louvado seja não Maria, mas o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele? Sim ou não? Vamos. Aleluia. Aproximar-se com o coração sincero diante de Deus, viver em plena certeza de fé, guardar firme a esperança. Só o Espírito Santo pode fazer isso em você e em mim. Peça a Deus, peça a Jesus. Se te falta, peça. Que tal fazer o seguinte agora? Feche seus olhos em alguns segundos, feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, me falta certeza de fé, me dá, por tua graça, pelo teu Espírito, certeza de fé. Em nome de Jesus, amém. Terceira e última coisa, terceiro e último convite de Deus para você. Primeiro, é que você tenha acesso confiante diante de Deus. Segundo, é que você tenha certeza de fé. Deus convida você para ter certeza de fé.
Deus convida você para acessar a Ele com confiança. E terceiro, fidelidade na comunidade da fé. Fidelidade na igreja. Eu quero ser um vencedor, como um vencedor da Bíblia. Os vencedores da Bíblia eram fiéis na igreja. Os vencedores da Bíblia eram fiéis na igreja. Fiel na igreja é diferente de frequentar a igreja. Fiel na igreja é se envolver com a igreja. Fiel na igreja é fazer parte da família. A família não é a família do pastor, é a família de Deus. No nosso slogan lá fora está escrito Igreja Apex, família de Deus. É o texto de Efésios. Agora vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas sois cidadãos dos santos, membros da família de Deus. Efésios. Nós somos membros da família de Deus. Veja só, qual o sobrenome da sua família, Ju? Almeida. Sobrenome Pinotti. Sobrenome Bezerra. Sobrenome Sueli? Dimani, italiano, che maglia che ti fa bene, Dimani, che è a polenta. Veja, então olha só. Você que é família Dimani, você não fica uma hora Pinotti, uma hora Almeida, uma hora Dimani. Você é Dimani o tempo inteiro. Alexandria. Você não é hoje família Alexandria e amanhã Gonçalves ou Castro. Uma hora você é uma família, outra hora você é de outro. Não, você fica numa família. Não importa o quê. Qual é o seu sobrenome? Não entendi. Bonini. É italiano também, Bonini, É comedor de polenta. Mangia que ele fa bene. Tudo bem, isso é uma conversa para outra hora, depois a gente fala. Tá bom, olha só, fidelidade na igreja, fidelidade, versículo 24 e 25, para a gente fechar, diz assim: consideremos aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia está próximo. Hoje nós vivemos uma moda das pessoas acharem que pode ser igreja sozinho, no YouTube, no Instagram. Não, gente, infelizmente não. Comunidade da fé não é online, comunidade da fé é físico. É na igreja, onde a igreja se reúne. Se ela está na praça, é na praça, está na casa, está no prédio, é no prédio. Se envolva com a igreja. Os vencedores da Bíblia eram fiéis na igreja. Estimular o amor e a fidelidade na igreja, não abandonar a congregação, a família de Deus, perseverar juntos até o dia em que Jesus voltar. É o que nós temos que fazer. Se você e eu queremos ser vencedores do tipo da Bíblia. Para fechar, o segredo dos vencedores não está na força humana, esquece isso. Você vence no seu trabalho melhorando sua capacidade humana, mas você não vence no espírito com capacidade humana. No espírito você vence com capacidade de Deus. Então, 3 coisas importantes: acesso a Deus, certeza de fé, fidelidade na igreja. Podemos dizer? Acesso a Deus, certeza de fé, fidelidade na igreja. Em nome de Jesus, e os que creem digam amém. Você foi abençoado essa noite? Fica de pé comigo, fica de pé.